rosa, ou vermelho, ou amarelo. Olá, Clube da Insônia. Imagina que tu descobre uma passagem secreta na sua casa, que leva para um mundo perfeito, ou quase perfeito. Em Coraline, o mundo perfeito pode esconder segredos bem do sombrios, viu? E um simples botão pode significar muito mais do que parece. Então bora relembrar Coraline. A Coraline e os pais dela estão se mudando para o Palácio Cor-de-Rosa. E o que de cara chama a atenção da gente é como o lugar é isolado e melancólico, porque as cores são completamente apagadas, é um cinza, é úmido, é estilo forte de Crepúsculo, só que no meio do nada. E como uma boa criança, logo ela vai lá explorar o lugar, e conhece o Wybie e o gato dele. Ele não é meu gato. E essa conversa dos dois é bem interessante. Ele fala que ele tá achando estranho que a avó dele tenha alugado o Palácio Cor-de-Rosa para os pais da Coraline, porque normalmente ela não aluga para famílias que tenham crianças. E essa informação que o Wybie dá ali pra Coraline faz muitas pessoas teorizarem sobre a avó dele, tá? Vai ter outras informações mais pra frente que vai reforçar demais essa teoria sobre a velhinha. Meio estranho ela ter deixado você vir pra cá. Sabe, a minha avó, ela é dona do Palácio Cor-de-Rosa. Nunca aluga pra quem tem criança. Tem uma hora ali que a Coraline tá conversando com a mãe dela e ela entrega uma boneca igualzinha à própria Coraline. O Wybie encontrou a boneca e deu pra ela. Inclusive, é a mesma boneca que a gente vê lá no início do filme, sendo costurada por uma espécie de mão mecânica. É muito importante lembrar que os pais da Coraline são bem distantes emocionalmente dela. Eles estão sempre trabalhando e não dão ouvidos pra ela. E isso vai pesar bastante pra ela ser um alvo fácil pra outra mãe mais pra frente, tá? A Coraline encontra uma portinha e enche o saco da mãe dela pra abrir. Só que quando elas abrem, só tem tijolos. Só que à noite, ela é acordada por um camundongo que guia ela até a porta. Mas dessa vez, no lugar dos tijolos, tem uma espécie de portal. E quando ela chega do outro lado desse portal, ela encontra meio que um mundo espelhado do mundo dela, só que mais colorido, com cores mais aconchegantes, mais felizes. E aí ela conhece a outra mãe e o outro pai, que são idênticos aos pais dela. Só que tem um detalhezinho, eles têm botões no lugar dos olhos. E aqui a Coraline se assusta, volta pra casa e o filme acaba. Brincadeira, ela fica pra fazer uma boquinha. Eu gostaria de merendar. Tudo é perfeito. Tudo aqui é melhor que o mundo real da garota. Os pais são mais compreensíveis, a casa é mais aconchegante, a comida é melhor, absolutamente tudo perfeito. Mas a gente sabe que logo isso vai ter um preço, né? Quando ela volta pro mundo real dela, a Coraline até tenta ali conversar e contar pros pais sobre o outro mundo. Só que como eles têm muita coisa pra resolver, eles de novo não dão ouvido pra ela. Acho que como qualquer ser humano minimamente são, nunca que ia levar a sério uma criança, falando que conheceu uma versão dos pais com botões nos olhos, né? Só que você não era você era minha outra mãe. Aham, Cláudia, senta lá. A mãe dela despacha ela pra brincar no quintal, e quando ela tá saindo, ela vê umas encomendas de queijo, que é pro vizinho de cima. E aqui ela conhece o Sr. Bobbins, e ele é meio doidão. E tem um visual bem excêntrico, porque ele tem uma pele azulada. E muita gente fala que o motivo dele ter essa pele azulada é que ele teria participado como voluntário lá na catástrofe de Chernobyl. E ficou com essa aparência por causa da radiação. E o que reforça isso, toda essa teoria, é a medalha que ele usa, que é bem parecida com a medalha que os voluntários receberam na vida real. Pode me chamar de Sr. B, porque incrível eu já sei que sou. Em seguida ela conhece a senhorita Spink Forcible. E a gente vê que ninguém aqui desse lugar bate muito bem, não. Elas têm um monte de doguinhos, vivos e empalhados. Sim, elas empalham todos os doguinhos delas. Inclusive tem um que tá vivo, tadinho, e tá doente. E elas já estão preparando o cachorro pra ser empalhado também. E já aqui elas leem a boca de chá que a Coraline tomou. E tem um presságio ali de que vai acontecer cagada com ela. Está correndo um perigo terrível. Tem mais uma cena ali do Wybie que reforça algumas teorias sobre a avó dele, porque ele fala que a avó dele não deixa ele entrar na casa de jeito nenhum, porque a irmã gêmea dela sumiu lá quando elas eram crianças. E é muito estranho, porque se a irmã dela sumiu lá dentro e ela não deixa o Wybie entrar, por que é que ela, do Neida, resolveu alugar a casa para uma família com criança? E se essa veinha sabe sobre o outro mundo? Sabe sobre a outra mãe e meio que tá usando a Coraline de isca pra salvar o próprio neto? A gente tem que admitir que é bem suspeito. Quando eram crianças, a irmã da vovó desapareceu. À noite ela volta pro outro mundo e tudo continua perfeito. Tem até um jardim florido com a cara dela. E dessa vez ela até conhece o outro Wybie. O Wybie verdadeiro é bem tagarelinha. E a Coraline reclama bastante disso. E como aqui é pra ser um mundo idealizado pra ela, a outra mãe faz ele ficar bem quietinho.
Ou seja, a outra mãe sabe exatamente tudo o que a Coraline gosta e o que ela não gosta. O que faz a gente desconfiar do quê? Não sei. Da boneca, claro. Ela provavelmente está monitorando a menina através dela. Provavelmente não, gente. Ela realmente está monitorando a menina através da boneca. Além do Wybe, ela conhece o outro Sr. Bobinsky, e eles assistem lá uma apresentação de circo com os camundongos dele. E aqui nesse ponto do filme, ela já tá comparando tudo do outro mundo com o mundo real. Tanto que quando ela vai lá com a mãe dela comprar o uniforme da escola, que é todo padronizado e tudo com cores apagadas, como tudo aqui nesse lugar, ela quer umas luvas coloridas. E a mãe dela não deixa. E ela solta essa daqui. Falei pra devolver. Minha outra mãe compraria pra mim. Então pede pra ela comprar as suas roupas. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Mais uma vez a Coraline volta pro outro mundo. E o estranho é que o portal tá ativo de dia. Até aqui ele só aparecia à noite. Mas lá no outro mundo é sempre noite. E esse é um detalhe bem importante também, porque tem muitas teorias em relação a isso. Dizem que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. O interessante é que ela descobre que o gatinho do Wybe fala. E mais cedo, quando ela tava conversando com ele, ela chamou o gato de preguiçoso. E aqui ele tira satisfação com ela, tá? Mesmo porque eu não passo de um gato preguiçoso. Volta aqui, por favor. Desculpa se eu te chamei disso. Mesmo assim, ele é bem gentil com ela e ainda dá a letra pra Coraline de que a outra mãe é do mal. Tu acha que adiantou alguma coisa esse alerta do gato? Logo em seguida, ela tá lá na casa da outra senhorita Spink Force assistindo uma apresentação de teatro delas. E essa cena é bizonha também. Porque tem um momento lá da apresentação que elas tiram a pele de senhoras delas e por baixo elas são moças jovens. E aqui as coisas já começam a ficar mais tensas, porque depois que ela sai da apresentação, os outros pais estão esperando por ela lá fora. Mas aqui nessa cena o Wybe não tá nada feliz. Sem que a Coraline perceba, a outra mãe força ele a sorrir. Em seguida, a gente descobre o motivo do Wybe estar triste. Finalmente, o objetivo sombrio da outra mãe é revelado. Preto é tradicional. Mas se quiser pode ser rosa, ou vermelho, ou amarelo. Óbvio que aqui ela se dá conta da rascada que ela tá metida, né? Ela até tenta ali dar um migué pra voltar pra casa, mas é óbvio que ela não consegue. Eu vou pra cama. Aguarde. Eu preciso dormir pra pensar melhor. E malandro é malandro, mané, mané. E as coisas começam a ficar mais sombrias. Até aqui ela voltou pro mundo real simplesmente dormindo. Ela deitava na cama, dormia e pronto, já estava no mundo real dela. Mas dessa vez isso não funcionou. Então ela tenta sair dali andando mesmo. Só que aí ela descobre que aquilo tudo não é real. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. Não me diga. A outra mãe começa a revelar o físico real dela e é bizarro. 2. Ela prende a Coraline num quartinho dentro de um espelho, que é também uma espécie de portal. E aqui ela conhece as 3 almas de 3 crianças que também foram vítimas da outra mãe no passado. Inclusive, uma delas é a irmã gêmea da avó do Wybe. Ela dava tudo o que nós pedíamos, mas mesmo assim ainda queríamos mais. Então deixamos que ela costurasse os botões. Depois disso, o outro Wybe ajuda ela a escapar. E essa cena também dá uma dó dele, tadinho, porque ela costurou a boca do bichinho forçando um sorriso, porque mais cedo ele não queria sorrir. Só que quando a Coraline volta, ela percebe que os pais dela sumiram. E enquanto ela procura por eles, o Wybe aparece. E ela tenta contar toda a história pra ele, do outro mundo, da outra mãe, do espírito da irmã da avó dele. Mas como qualquer ser humano minimamente com uma boa faculdade mental, ele acha que ela tá loucona. Você não acredita em mim? Então pergunta pro seu gato. Pro gato. Eu falo pra minha avó que você não encontrou a boneca dela. Você não tá ouvindo o que eu tô dizendo? Para de ser doida. E como loucos se entendem, ela vai pedir ajuda pra Spink e pra Forcible. Elas entregam um artefato que vai ajudar ela a encontrar os olhos das crianças fantasma. O que é um pouco estranho também, porque parece que elas também sabem sobre o outro mundo e sobre a outra mãe. Pra que serve? Isso deve ajudar. Às vezes ele é bom para as coisas ruins. Não, é bom para achar coisas perdidas. Até que o gato mostra pra ela o que aconteceu com os pais dela. E ela vê eles presos no espelho com muita neve e pedindo ajuda. E a Coraline entende que eles estão presos no globo de neve. Ela volta para outro mundo e propõe ali um desafio para a outra mãe. Se ela encontrar os olhos das crianças, ela solta os 3 fantasmas, ela e os pais.
Caso contrário, a Coraline fica ali com ela e deixa ela costurar os botões nos olhos dela. Ela acaba encontrando os 3 olhos, tá? O primeiro tava lá no jardim, o segundo tava no teatro e ô ceninha medonha, viu? Os cachorros das outras Spink Forcible são mutantes de cachorros morcegos. E o segundo olho tá preso na mão delas. O terceiro tá com um dos camundongos, e aqui o gato ajuda ela a capturar o bicho e dá o terceiro olho pra ela. Nisso, o outro mundo começa a desmoronar. E quando ela tá dentro da casa de novo com a outra mãe, aqui o físico da doida tá ainda pior. Você está de volta. E trouxe com você esse parasita. Ela é um tipo de aracnídeo e a Coraline acaba ali caindo na teia dela, literalmente. O que faz sentido, né? Porque ela meio que prende as crianças na teia dela mesma, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ela consegue escapar, mas acaba arrancando a mão mecânica da outra mãe. E isso é muito importante mais pra frente. Ela volta pra casa e os pais dela estão lá de volta também, e sem lembrar de nada. Parece que tá tudo bem. Só que à noite as almas avisam pra ela que ainda não acabou não, porque ela tem que se livrar da chave. Está correndo perigo terrível, menina. É a chave, senhorita. Só existe uma e a bela dama vai encontrá-la. Ela leva a chave até a floresta pra jogar no poço. Tem toda uma labuta porque a mão da outra mãe tá vivona, querendo atrapalhar. Mas no final, eles conseguem se livrar da mão e da chave jogando no poço. E aqui tem mais uma teoria bem interessante, porque muitas pessoas na internet teorizam que a Coraline acabou devolvendo a chave de novo para outra mãe, porque o poço poderia ser outro portal para outro mundo. Dizem que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. No final, a família, a Coraline e os vizinhos estão super felizes ali no jardim, e parece que tá tudo bem. Até que nos segundos finais, o gato do Wybe some no letreiro. Será que na verdade a outra mãe venceu? Muito obrigada por assistir, esse foi o resumo de Coraline, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se sim, deixa aí o seu like assombroso, se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia, ative o sininho para não perder absolutamente nenhum conteúdo e até a próxima!